Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Sad Shadow. Primeiramente, feliz ano novo atrasado. Esse vídeo já deveria ter saído há muito tempo. Bom, o tema do vídeo de hoje é o paradoxo de gênero do suicídio. Para quem não está familiarizado, o paradoxo de gênero do suicídio diz respeito aos dados mostrarem que os homens são a maioria das vítimas de suicídio, cerca de 3/4 das vítimas. Porém, é dito na literatura que as mulheres tentam suicídio mais do que os homens, cerca de 3 vezes mais. Essa contradição e inversão dos números é chamada de paradoxo de gênero do suicídio, onde, recapitulando, os homens representam 3/4 das vítimas e as mulheres 3/4 das tentativas. O que, de antemão, a resposta padrão que é dada é que isso se deve aos homens utilizarem métodos mais letais, como armas de fogo, e às mulheres métodos menos letais, como intoxicação exógena por medicamentos. Porém, ao analisarmos mais a fundo, vemos algumas incongruências nessas teses. Primeiro de tudo, se bem é certo que os homens tendem a utilizar métodos mais letais, inclusive tendo maior êxito, mesmo utilizando os mesmos métodos que as mulheres, essa diferença é muito baixa para si só explicar essa discrepância nos números, não sendo por si só suficiente para explicar essa diferença. Por outro lado, a taxa de suicídio masculino e feminina se mantém muito similar na maioria dos países do mundo, mesmo considerando as diversidades nas taxas e nos métodos utilizados. Explorando a literatura científica, é dito que a tese da letalidade não explica esse paradoxo. Então, qual seria a explicação para esse paradoxo? Bom, algumas hipóteses serão as seguintes que irei comentar. Número 1. A forma com que os dados são coletados. A maioria das pesquisas a respeito tendem a utilizar dados hospitalares, e como é bem sabido, os homens têm uma tendência menor a reportar esse tipo de ajuda e a procurar um médico. Também é possível que os métodos utilizados pelas mulheres sejam mais facilmente detectados pelos prontuários médicos. Uma crítica feita há uns 5 anos atrás por um usuário do Reddit, que alega estudar o tema há um tempo e considero relevante para este vídeo, pontua de como muitas vezes não há um critério muito específico e consistente do que seria catalogado como uma tentativa de suicídio, que muitas vezes poderiam se estar incluindo eventos de automutilação como tentativas de suicídio quando não seria esse o caso. Sobre esse último ponto, encontramos estudos que fazem essa separação como a escala de Forline, onde o comportamento suicida é dividido em 4 categorias, sendo deliberate self-harm, ou automutilação deliberada, cujo objetivo é aliviar o sofrimento e não a intenção de morrer. Exemplos mais práticos disso seriam cortar os pulsos ou se queimar. Parasuicide gesture, ou gestão de para-suicídio, cujas ações sugerem um desejo de morrer, porém não seria esse o caso. Seria uma tentativa de, abre aspas, chamar a atenção, manipular ou uma forma de pedir ajuda. Pessoalmente não gosto muito da denominação que alguns pontuam como chorar por ajuda, mas enfim, infelizmente é essa a terminologia utilizada. Parasuicide pause, ou para-suicídio interrompido, interrupção de para-suicídio, onde a tentativa de suicídio é interrompida, seja por outra pessoa ou por fatores externos, cuja intenção normalmente é sim de morrer, porém não sendo necessariamente assim em todos os casos. E finalmente, Serious Suicide Attempt, ou tentativa séria de suicídio. Este revela uma clara intenção de morrer. Como pontuado nesse estudo, os homens apresentam uma taxa significativamente maior de Serious Suicide Attempt, enquanto as mulheres pontuam significativamente mais nas outras categorias anteriores. Porém, ainda dentro do mesmo estudo, as diferenças não parecem ser tão significativas. Assim, outros fatores também devem ser considerados. E aqui entramos no segundo tópico. Número 2, a reincidência de uma pequena parcela feminina. Caso não tenham notado, os dados referem-se à média do grupo de homens e à média do grupo de mulheres. Sendo assim, poderia estar acontecendo algo parecido ao antigo meme do Tumblr, sobre o Spider George, onde basicamente mostra que um único indivíduo consumindo milhares de aranhas num dia, durante um ano, seria suficiente para que a média final fosse que cada indivíduo na Terra consumisse 3 aranhas ao ano. Nesse caso, vemos claramente que a média não reflete na realidade.
Traduzindo para o tema do vídeo, se um pequeno grupo de mulheres tivessem várias tentativas, isso poderia contribuir para que a média final fosse maior do que a mediana da maioria dos indivíduos. Isso de certa forma faz sentido se observarmos algumas faixas etárias. E mais ainda se considerarmos outros transtornos mentais, mais relacionados à idealização suicida e ao comportamento de automutilação, como o transtorno bipolar. Só que ainda assim encontramos alguns problemas nessa tese também. Se bem é certo que as mulheres têm uma tendência maior a ter uma segunda tentativa de suicídio, esse número, novamente, frase clichê desse vídeo, não é grande o suficiente para explicar essa diferença. Então chegamos ao último tópico antes de voltarmos à tese da letalidade. Número 3, a subnotificação masculina. Como mencionado anteriormente, boa parte das pesquisas concentram-se em amostras hospitalares, o que poderia contribuir para que uma boa parcela das tentativas de suicídio masculinas estejam escondidas, já que os homens também são menos propensos a se abrir nesse tipo de situação. Porém, também não é certo que a maioria não procure ajuda nenhuma, na verdade, parece ser justo o contrário. O que também coloca em xeque a afirmação de que o sexismo seria a causa principal de por que os homens não procuram ajuda, já que é muito improvável que a geração atual seja mais sexista que a anterior, e visto que as taxas de suicídio só aumentam nas gerações mais novas. Uma forma de tentar driblar essa subnotificação seria utilizando estudos autorreportados. E se bem é certo que nesses estudos a taxa diminui bastante, ainda assim as mulheres aparecem tendo o dobro das tentativas que os homens. Alguém poderia argumentar que mesmo estudos autorreportados ainda teriam uma taxa de subnotificação masculina, o que seria certo, de certa forma. Bom, depois de toda essa parte mais didática, voltamos a analisar a tese da letalidade de forma mais simples e didática. É difícil determinar com exatidão quão maior é a taxa de letalidade masculina. Os estudos encontram taxas entre meio a 5 vezes mais. Porém, aí teríamos problemas também. Se, por exemplo, considerarmos que a taxa de suicídio masculina tem uma letalidade de 2,5 vezes a feminina, teríamos, por exemplo, a cada 100 tentativas de suicídio masculinas, teríamos 300 femininas, já que elas seriam 3/4. E se 10% das tentativas de suicídio feminina resultassem no suicídio consumado, teria que ser 25% das masculinas para encaixar no nosso exemplo. Só que obtemos como resultado dessa conta 25 suicídios masculinos para 30 femininos, um número quase igual, e não 3/4 de suicídios masculinos e 1/4 femininos. Para que os números se encaixassem, precisaríamos que a letalidade masculina fosse 9 vezes a feminina. Ou seja, se teríamos como exemplo as mesmas 300 tentativas de suicídio femininas para 100 masculinas, só que dessa vez 5% das femininas resultando na morte, teríamos que ter 45% das masculinas também resultando na morte, para que o resultado final fosse de 15 suicídios femininos para 45 masculinos. O que se encaixaria na tese de 3/1 suicídios masculinos, porém 3/1 tentativas de suicídio femininas. Só que esses números são extremamente altos e não parecem se encaixar com a realidade de maneira nenhuma. Esse estudo, por exemplo, que diz que 3% das tentativas femininas de suicídio resultam no suicídio, enquanto 15% aproximadamente das masculinas, uma diferença de 5 vezes, mesmo com a taxa mais alta encontrada, os dados ainda não fecham. Por exemplo, 3% de 300 seriam 9 e 15% de 100, 15. Novamente, não encaixa. A conta só começaria a bater se considerássemos que existisse o dobro de tentativas femininas em comparação com as masculinas, ao invés de 3/1. Só como eu mencionei anteriormente, esses são os números menos encontrados. E estão suscetíveis a problemas também. Mesmo argumentando que métodos como envenenamento, por terem uma taxa de suicídio baixa, contribuiriam para que a maior parte das tentativas fosse por esse, ainda há problemas. Por exemplo, um estudo anteriormente mencionado comparou a taxa de letalidade entre os suicídios masculinos e femininos utilizando os mesmos métodos. E se bem é certo a afirmação anterior, aplicando as médias, obtemos uma taxa muito similar de tentativas de suicídio entre ambos os sexos. E ainda se considerarmos a taxa de subnotificação masculina fosse maior que a feminina, poderíamos dizer que os números praticamente se igualariam. Em outras palavras, ao tentar ajustar um lado da conta, o outro lado fica desbalanceado. E bom, depois de toda essa confusão, chegamos à conclusão final, de que a maior taxa de letalidade masculina seja o suficiente para explicar por si só esse paradoxo.
mas bem parece ser uma combinação estranha e complexa dos fatores anteriormente mencionados, e muito provavelmente alguns a mais que não foram considerados. Então meio que esse vídeo dá mais perguntas do que respostas à questão. O objetivo desse vídeo não é de relativizar as tentativas de suicídio femininas ou qualquer interpretação maluca que alguém poderia tirar desse tipo, mas sim uma forma de tentar entender esse paradoxo de como e por que os números mostram essas coisas opostas, enfim. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Até o próximo vídeo.